Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Grupo 5N3. Membros: Elisângela Oliveira da Silva Tadeu, William Alexandre dos Santos, Marcelo Jodi Maezono, Nancy Ponce Roncato. Tema do projeto: mudança de atividade mediante a crise para empresas no ramo de buffet. A maioria dos empreendedores já sofreu, em algum momento, consequências devido a crises econômicas ou políticas. É sabido que, em cada caso, os efeitos são diferentes, mas que, no geral, é possível se adaptar e se recuperar. Para os microempreendedores é necessário reagir rapidamente, criar um plano de ação a fim de se manter nos negócios. É o momento de analisar e ter criatividade para se adaptar diante da crise. Para restaurantes e estabelecimentos de comércio, por exemplo, é possível oferecer serviços de atendimento online e delivery. No entanto, as empresas que prestam serviços muitas vezes precisam se ajustar e alterar o negócio existente, pois não conseguem oferecer esta alternativa. Temos diversos exemplos de crises financeiras ocorridas em todo o mundo, como em 1929, com a Grande Depressão de 29, precipitada pelas quedas no mercado agrícola dos Estados Unidos, ou em 1997, com a crise dos gigantes asiáticos, onde ocorreu desvalorização da moeda tailandesa, impactando na sequência as moedas da Malásia, Indonésia e Filipinas, repercutindo também no Taiwan, Coreia do Sul e Hong Kong, sendo a primeira crise em escala global, levando à intervenção do FMI, Fundo Monetário Internacional, para as reformas estruturais. Dentre as crises, esse projeto ressalta as crises causadas no âmbito da saúde, ocasionadas por pandemias, onde as aplicações de ações não são unicamente voltadas às medidas de retomada econômica, mas também no controle da proliferação de doenças, para ser possível a retomada de atividades em todos os eixos econômicos, como comércio, setor automotivo e construção civil. Atualmente, estamos enfrentando uma crise que afetou não somente a economia, mas sim a saúde das pessoas. Em apenas 3 meses, a Covid-19 se alastrou mundialmente, infectando centenas de milhares de pessoas. Na tentativa de conter o avanço da doença, as medidas de isolamento social têm alterado drasticamente os hábitos e prioridades de consumo. O Brasil não foi gravemente afetado pelas pandemias citadas no slide anterior. No entanto, no cenário atual da Covid-19, é possível visualizar um claro impacto em todos os setores do país. Foi divulgado em meados de abril, pelo Fundo Monetário Internacional, as previsões anuais para a economia mundial, a qual sugere, com base nas pandemias anteriores, que a economia de países como Brasil, México e Rússia encolherão mais de 5% em razão da pandemia. Visando conter o avanço da doença, diversas medidas foram adotadas, como, por exemplo, a prática da quarentena e redução de jornadas. Tais medidas têm alterado drasticamente os hábitos e prioridades de consumo. Sendo assim, é necessária uma reação rápida por parte dos empresários, criando um plano de ação a fim de se manter nos negócios. É o momento de analisar e ter criatividade de se adaptar diante da crise. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma pandemia pode acontecer quando se reúnem 3 condições: o aparecimento de uma nova doença na população, o agente infecta humanos, causando uma doença séria, o agente espalha-se fácil e sustentavelmente entre humanos. Ao longo da história, tivemos diversos casos de pandemia, e dentre as mais recentes podemos citar SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que teve origem na China, no final de 2002. No seu pico, houve 8.096 casos confirmados e 774 mortes. H5N1, também conhecida como gripe aviária, originou-se na Ásia em 2004. Para tentar conter a contaminação, milhares de aves foram sacrificadas. H1N1, gripe suína, que foi identificada inicialmente no México e Estados Unidos em 2009. 4 meses depois,
havia se disseminado para mais de 120 países e deixado dezenas de milhares de pessoas doentes. Como mostra a reportagem do jornal Folha de São Paulo, buffets acumulam prejuízo e famílias optam por festas em casa. Diante deste problema, realizamos uma pesquisa com a proprietária de um buffet de festas infantis da cidade de Americana, que durante a pandemia do coronavírus se viu em necessidade de mudança no ramo de atividade da empresa, para minimizar a crise e continuar com algum faturamento durante este período. Base esse projeto, foi proposto à empresa realizar entregas das comidas servidas nas festas, em formato de delivery, sendo necessário o processo de divulgação do seu cardápio e telefone para pedidos, com enfoque em redes sociais e aplicativo de delivery de alimentos. Com a falta das festas infantis, que eram realizadas no salão em média 20 vezes por mês, e com os clientes que estão em quarentena com crianças em casa, é proposto opções de comidas práticas e saborosas em formato de kit festa, onde os clientes podem suprir as comemorações de datas especiais dentro de suas casas. Os funcionários que já eram contratados para as festas poderão continuar com a empresária neste novo ramo de atividade complementar. Também foi proposto a realização de parcerias com entregadores da cidade, que levam as comidas até os seus clientes. Em vista que esse segmento de empresas, em sua grande maioria, nunca trabalhou com serviço de entrega e venda via internet, foi traçado um macro diagrama de Ishikawa, base Brainstorm, para analisar os pontos que impactam diretamente no não atendimento à troca de business das empresas, de buffet para delivery. Foram levantados 3 pontos referentes a esse quesito. Dentro de funcionários, a empresa não possui entregadores. Ela não oferece, dentro de divulgação, opções de compra por aplicativo. E os clientes da empresa desconhecem essa troca de business. Para solucionar os 3 problemas apontados no diagrama de Ishikawa, o projeto propõe o uso de aplicativos de venda, tais como iFood ou Uber Eats, onde a busca será feita dentro do aplicativo, sendo possível utilizar as redes sociais e divulgar aos clientes de buffet esse novo business, podendo agregar com isso um público mais amplo também, sendo oferecida a compra pelo aplicativo, que também possui motoboys vinculados a ele. Seria assim possível suprir a falta desse profissional. A divulgação dos produtos do estabelecimento pode ser destinado para as famílias que residem em uma mesma residência, para comemorações como, por exemplo, de aniversários. Mas também seria interessante o oferecimento de produtos que atendam a pessoas que moram sozinhas. Quanto aos pedidos feitos via aplicativo, eles possuem toda uma sistemática própria. No caso, os funcionários do estabelecimento não são habituados a esse processo, sendo necessário treinamento para atendimento desse novo fluxo. Esse fluxo pode ser exemplificado conforme o diagrama à esquerda, passando pelo controle de entrada e saída, processamento do produto, gerenciamento e entrega. Para a melhoria da eficiência do processo de produção, foi feita uma análise para identificar melhoria no layout de trabalho, que melhore o fluxo dos processos dentro do salão comercial da empresa, que atualmente estava disposto com brinquedos e mesas para festas infantis. Porém, não sendo possível no presente momento a visita em campo para avaliação base de simulação real preliminar como desejado pelo grupo. Foram tomadas todas as medidas quanto a distanciamento para o trabalho e utilização de EPIs como máscaras, luvas e toucas para a prevenção de contaminação por Covid-19.